Você pode seguir todas as recomendações, usar bons insumos, corrigir o pH, irrigar com cuidado e ainda assim sentir que o solo nunca atinge aquele nível de vitalidade que deveria. No começo, tudo parece funcionar. As plantas respondem, o crescimento acontece, o resultado aparece. Mas com o tempo algo muda, a resposta diminui, a consistência desaparece e você volta ao ponto inicial. E isso cria uma dúvida silenciosa. Se tudo está sendo feito corretamente, por que o resultado não se sustenta? A resposta começa em algo que raramente é tratado como prioridade. O solo não é apenas um conjunto de elementos. Ele é um sistema vivo em constante interação. Dentro dele, existe uma rede complexa de organismos que controla praticamente tudo o que acontece ali. Bactérias, fungos, microfauna, cada um desempenhando funções específicas que tornam nutrientes disponíveis, estruturam o solo e sustentam o crescimento das plantas. Quando essa rede está ativa e equilibrada, o solo funciona de forma estável. Quando ela é reduzida ou interrompida, o sistema perde eficiência, e isso acontece com mais frequência do que parece, porque muitas práticas comuns, mesmo bem intencionadas, acabam simplificando esse ambiente. Uso frequente de produtos concentrados, revolvimento constante, ausência de cobertura, pouca diversidade vegetal. Tudo isso vai reduzindo a complexidade do sistema ao longo do tempo. No início, o impacto não é tão evidente, mas ele se acumula. E o que você começa a ver não é falta de nutriente, é falta de funcionamento. O solo pode até conter os elementos necessários, mas sem atividade biológica suficiente, esses elementos não circulam, não são transformados, não chegam até a planta da forma correta. É como ter recursos disponíveis, mas sem um sistema que permita utilizá-los. E isso muda completamente a forma de pensar, porque o problema deixa de ser o que falta adicionar e passa a ser o que precisa ser reativado. E é aqui que entra a parte prática. Se você quer que o solo volte a funcionar de forma estável, o primeiro passo é alimentar o sistema biológico, não apenas a planta. Matéria orgânica é a base disso, mas não qualquer material de forma aleatória. O ideal é oferecer diversidade. Restos de plantas, folhas secas, compostagem bem estruturada. Quanto mais variado for o material, maior será a variedade de organismos que conseguem se desenvolver ali. Isso cria um ambiente mais equilibrado e resiliente. O segundo passo é proteger o solo. Solo exposto sofre, perde umidade rapidamente, aquece demais durante o dia, esfria à noite e isso reduz drasticamente a atividade biológica. Uma cobertura simples como palha ou restos vegetais já cria um microclima muito mais estável. Esse ambiente favorece a vida, e vida no solo é o que sustenta a fertilidade. Outro ponto essencial é reduzir intervenções agressivas. Revolver o solo constantemente quebra estruturas importantes. Redes de fungos que se conectam às raízes são interrompidas. Micro-organismos são expostos a condições desfavoráveis. O sistema perde continuidade. Quanto mais estável o ambiente, melhor ele funciona. Isso não significa nunca mexer no solo, mas sim fazer isso com intenção, apenas quando necessário. A água também precisa ser ajustada, não apenas em quantidade, mas em profundidade. Irrigações superficiais estimulam raízes rasas, tornando as plantas mais dependentes. Já um manejo que incentiva raízes profundas permite acesso a camadas mais estáveis do solo. Isso aumenta a resistência da planta e reduz a necessidade de intervenção. Outro fator pouco explorado é manter o solo ativo o maior tempo possível. Um solo sem plantas por longos períodos perde dinamismo. As raízes são responsáveis por liberar compostos que alimentam diretamente os micro-organismos. Sem isso, a atividade diminui.
Por isso, manter cobertura viva, mesmo que com plantas simples, ajuda a manter o sistema funcionando. A diversidade também desempenha um papel fundamental. Ambientes com diferentes tipos de plantas estimulam uma variedade maior de organismos. Isso cria um sistema mais completo, capaz de lidar melhor com variações e desafios. Monoculturas simplificam, sistemas diversos fortalecem. E existe ainda um detalhe que muitas vezes é ignorado. Tempo. Nada disso funciona de forma imediata. Nos primeiros dias, você pode não perceber mudanças. E isso é normal. O que está acontecendo nesse momento é a reconstrução de um sistema que foi simplificado ao longo do tempo. Micro-organismos precisam se multiplicar. Estruturas precisam se reorganizar. Relações precisam se formar. E isso acontece de forma gradual. Mas quando começa a aparecer, a diferença é clara. A textura do solo muda. Ele se torna mais solto, mais estável, mais fácil de trabalhar. A retenção de água melhora. As plantas passam a crescer de forma mais uniforme. A necessidade de correções diminui. Você começa a perceber que não precisa mais intervir o tempo todo. E isso transforma completamente a experiência. Você deixa de reagir a problemas constantes e passa a construir um sistema que se sustenta. Agora, imagine isso ao longo do tempo. Um solo que melhora em vez de se desgastar. Um ambiente que responde melhor a variações. Um cultivo que exige menos esforço para manter o mesmo nível de resultado. Isso não é algo distante, mas exige uma mudança de abordagem. Em vez de buscar soluções rápidas, você começa a investir na base. E essa base é o funcionamento do sistema como um todo. Agora eu quero que você observe o seu próprio espaço. O solo está coberto ou exposto? Existe diversidade de plantas? A estrutura é mantida ou constantemente interrompida? A atividade parece viva ou limitada? Essas perguntas simples revelam muito. E a partir delas, você pode começar a ajustar o ambiente. Não precisa fazer tudo de uma vez. Pequenas mudanças já geram impacto. Cobrir o solo. Reduzir intervenções desnecessárias. Aumentar a diversidade. Adicionar matéria orgânica de forma consciente. Esses ajustes, quando mantidos ao longo do tempo, criam um efeito acumulativo. E esse efeito é o que transforma o solo. Não é um produto, não é uma aplicação única, é um processo. E quando você entende isso, tudo começa a fazer mais sentido. Você deixa de buscar atalhos e passa a construir consistência. Deixa de depender de respostas rápidas e passa a confiar no desenvolvimento do sistema. E isso muda completamente o resultado. Agora eu quero te fazer uma pergunta direta. Você está tentando corrigir o solo ou está ajudando ele a funcionar? Essa diferença parece pequena, mas define tudo. Se essa ideia fez sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo e me conta como está o seu solo hoje. Quero saber o que você já tentou e o que tem observado. Se você quer continuar aprendendo como transformar o solo em um sistema estável e produtivo, se inscreve no canal. Tem muito mais conteúdo vindo nessa linha, sempre focado em simplificar e aprofundar ao mesmo tempo. E se esse vídeo te ajudou a enxergar o problema de uma forma diferente, deixa o like. Isso ajuda a levar esse tipo de informação para mais pessoas que também estão buscando respostas além do básico. Porque no final, não se trata apenas de fazer o solo produzir. Se trata de criar um ambiente que continua produzindo, mesmo quando você não está olhando.